Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Temos hoje um assunto bem interessante, e o título é Sui Generis, né? Realmente, quando eu recebi esse título, eu balancei nas bases, como diz na gíria, porque o nome do título é esse aqui. Que te importa a ti, segue-me tu. E eu pensei comigo, onde é que... Eu acho que é Rosana que elabora esses textos, né? Então, onde é que ela tirou isso, né? A gente fica... Que te importa a ti, segue-me tu. Realmente a fala de Jesus, né? Se assemelha dele. Mas nós temos que saber de onde é que saiu isso. Como é que saiu e para que saiu. Não é uma palavra solta. E ela não deve estar só esse pedaço, deve ter outras coisas linkadas a ela. E as inspirações vieram e eu descobri algumas coisas interessantes. No último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, é o evangelho que tem menos capítulo, o evangelista fala que logo após a aparição de Jesus, a segunda vez da aparição de Jesus no cenáculo, os discípulos ficaram apreensivos, sem saber realmente as suas diretrizes. E 7 deles, Pedro, seu irmão André, João, o seu outro irmão, Tiago, Natanael e mais 2 discípulos que João não fala quem são, 7 discípulos, foram para a casa de Pedro conversar, talvez pensando que Jesus podia aparecer lá como apareceu no cenáculo, né? E ficaram lá quase o dia todo. Como Jesus não apareceu, à tarde, João disse, vou pescar. João não, Pedro, que era pescador, todos eram pescadores. Pedro disse, vou pescar. O barco do Pedro ficava na frente da casa dele, que a casa do Pedro ficava na margem do lago de Genezaré, que é o Tiberíades. E eles entraram no barco e foram pescar. E que pesca é essa? Eu pensei muito em Tiubal, né? Quando o mar não está para peixe, o cara passa muito tempo na maré e não pega nada. Eles passaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. De madrugada, o sol nascendo, né? Eles se aproximaram da costa, ficaram a 200 côvados, como fala o Evangelho. Para quem não sabe, o côvado é uma medida muito antiga e mede mais ou menos 51 centímetros, é medida muito do homem, porque o côvado naquela época era a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo. Se for o cara grande, o côvado é maior. Se for um cara meio anãozinho, o côvado é menor, né? Mas a média é 51 centímetros. Então a distância era de 100 metros, mais ou menos, porque eles estavam a 200 côvados. Foi quando Jesus estava na beira da praia, passeando, olhando para eles. E João olhou e não sabia, ninguém sabia quem era. Aí tem um diálogo que é importante, que eu quero pensar aqui para nós. Aí o homem pergunta, vou chamar o homem porque ele não sabia quem era. Filhos, tem daí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. E era um motivo para ele idealizar mais a segunda pesca maravilhosa, porque a primeira já tinha acontecido. E eles, quando lançaram a rede, quando ele falou isso, João deu estalo, né? João era muito ligado ao Cristo, e disse baixinho a Pedro, é Jesus. E Pedro, muito impossível, ele estava nu, entre aspas, está escrito lá, ele estava nu, mas eu estive procurando os evangelistas mais, os caras que estudamos o evangelho, outras bíblias, e o cara falou lá que, naquele tempo, quando dizia o cara que estava nu, o cara estava com as vestes mais íntimas, não estava totalmente pelado, como diz na gíria. Então o Pedro pegou a roupa, vestiu e pulou no ar, para ir nadando até onde Jesus estava. E Jesus disse, quando eles chegaram na beira do barco, eles viram, isso é interessante eu comentar isso, eu vou comentar. Eles viram brasas, alguns peixes sobre as brasas e pão também. Eu sempre estranho essas coisas do Cristo, né? Porque como é que Jesus não tinha nada, Jesus não trazia nada, ele nunca trouxe peixe, nem pão, nem brasa, nem fogo. Eu, como minha mente é muito criativa, eu creio que Jesus materializava as coisas e fazia as coisas, porque ele tinha o poder para isso, como ele fez na multiplicação dos pães.
Então tinha a brasa com peixe de cima, junto com alguns pães colocados por Jesus, contra o evangelista. Aí Jesus diz, trazer algum dos peixes que acabaste de apanhar. Eles tinham pego 153 peixes grandes, uma das maiores pescas que eles já fizeram. A rede não rompeu, foi por obra do Espírito Santo, porque era para ter rompido. E eles vieram trazendo a rede, amarrada ao barco, porque não conseguiram içar a rede lá dentro do mar, até a beira do lago de Genezaré. Depois que comeram, né? Jesus deu comida, todo mundo comeu. Aí aparece a primeira pergunta, que é fantástica. Jesus olha para Pedro e diz assim, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Olha que pergunta. Simão, filho de Jonas, amas mais do que esses outros? A situação de Pedro era muito delicada. Pedro nem sabia que amava mais do que os outros, porque ninguém sabe o amor dos outros no coração. E a pergunta foi direta, amas mais do que esses outros? E Pedro realmente amava o mestre e disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Todo mundo calado, Jesus olhou outra vez para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí pela terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Dessa vez Pedro ficou triste e deu uma resposta mais comprida, disse assim. Pedro entristeceu-se pela terceira pergunta e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A gente conta nas nossas aflições, eu particularmente falo muito por mim aqui nessa tribuna, eu quando estou aflito nas minhas doenças, nas doenças de meus entes queridos ou de um amigo querido, eu sempre digo que Jesus sabe tudo. Ele sabe das minhas aflições, sabe da necessidade daquele amigo que está doente, sabe da necessidade da minha família, do meu familiar que está doente. Então eu peço porque eu tenho que pedir. Eu sou pidão. Eu peço. Se pedir é erro, eu peço demais. Sou medroso, o Rui sabe disso. Então eu peço. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E faz um complemento bem interessante. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Isso é uma verdade absoluta. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Isso acontece com amigos meus, mais idosos do que eu, que ficaram velhos, andam tropegamente, não conseguem se vestir mais, jogaram futebol comigo, para alguém vestir tem que alguém ajudá-lo. E Jesus filosofou da maneira muito correta. Diz os exegetas que Jesus falou isso porque sabia dos problemas que Pedro ia passar quando estivesse perto de morrer. Não tem uma coisa fechada, tem uma coisa em conjecturas. Dá a entender, estou falando o que é que dá a entender. Dá a entender que Jesus se levanta e chama Pedro. Dá a entender isso que eu vou ler aqui. Depois de assim falar-lhe, disse-lhe, segue-me. Segue-me é uma pessoa só, não é segue-me. Ele pensou, só segue. Eu estou tentando analisar a fala de Jesus naquele momento. Então Pedro, que o seguiu, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Desculpa, eu vou dar um corte aqui. Eu acredito que Jesus amava todos eles. Jesus é um espírito crístico, é uma escala elevadíssima. Não há distinção para espírito crístico no amor. Mas está lá no Evangelho e a gente sempre repete o que está no Evangelho. Então, aquele a quem Jesus mais amava, e Pedro viu, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus mais amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Todo mundo se lembra dessa fase. No cenáculo, na última ceia, quando o Judas estava na mesa ainda, que Jesus disse, algum de vós já de me trair? Pedro, que sabia que Jesus confidenciava as coisas a João,
disse a João, pergunta a Jesus quem é. E João foi lá e perguntou, quer dizer, João não estava junto dele. Senhor, quem é? Ele disse, é aquele que eu colocar o pão na mesa, molhado. É quando ele bota o pão molhado no prato e entrega a Judas. Quer dizer, Pedro viu e João viu. Então entendeu o lance, mas o resto não entendeu. É por isso que quando Judas saiu do cenáculo, eles pensavam que Judas, naquele mesmo instante, se retirou. Mesmo instante. E todos pensavam que Judas ia cuidar das finanças, porque Judas era o financista. Era o cara que cuidava das contas do conjunto, né? Aí, Senhor, aí assim, vendo-o, pois, Pedro viu, João vinha atrás. Vendo-o, pois, perguntou a Jesus, e quanto a este? Eu deduzo que Pedro olhou e disse a Jesus, quanto a este que vem aí? Porque João também veio. Jesus deve ter chamado João, ou João ter sentido que Jesus chamou, ele levantou-se também. Mas chamou a Pedro. Aí disse, quanto a este? Aí respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa a ti? Segue-me. Então a gente fecha esse assunto com essa frase final. Agora tem noção das coisas. Quem te importa a ti, Pedro, que ele venha seguir? O que importa é que tu me sigas. E isso vai ser uma coisa que eu vou deixar para o final. Vou criar um suspense nisso aqui. A gente vai saber mais no final o que é que vai ser para nós aqui, que te importa a ti, segue-me. É isso que a gente vai ver o que é depois. Claro e evidente que tudo começa no começo. Uma retórica muito abestalhada, mas eu estou dizendo. E começou com a evocação dos apóstolos. E os primeiros apóstolos que foram evocados, chamados, todo mundo sabe que foi Pedro e seu irmão, André. Isso me deixa muito inculcado, porque sempre me inculca o que o Evangelho traz naquela simplicidade. Jesus já tinha sido batizado por João Batista, caminhando às margens do lago da Galileia, né? O lago de Genezaré. Jesus vem caminhando, aí está Pedro e André, consertando em cima do barco. Pescador em cima de barco, né, Rui? Rui já foi pescador, pescava muito com meu amigo Massivo. Então, consertando lá o barco. Aí Jesus chega e diz para eles assim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha que conversa. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam isso. A gente tem que olhar o foco da situação, como é que está. Eles não conheciam Jesus. Não eram todos que conheciam Jesus. Aquele era o início da missão do Cristo. E João fala, ipsilita no evangelho dele, que eles deixaram o barco, desceram e foram atrás de Jesus. Simplório demais. Falando sério, eu talvez até titubeasse, eu não iria, não sei quem é aquele homem, porque a gente tem mais medo de seguir estranho hoje. E Jesus para ele era um estranho. Como se isso não bastasse, os dois seguindo Jesus chega mais na frente, na mesma orla, aí está lá João, o irmão dele e o pai dele. João, Tiago, o pai dos dois, Zebedeu. Aí Jesus diz, segue-me. Os caras deixam o pai, deixam as redes, deixam tudo lá e vão seguir. E isso me puxou a minha infância. Já tinha me puxado há muito tempo, mas eu vou contar. Eu fui evangélico, minha família era evangélica, era presbiteriana. E o evangélico tem uma coisa muito interessante. Ele pode ter uma fé cega, mas ele lê a Bíblia. E muito espírita que não tem fé cega nenhuma, é muito mal ler o Pentateuco kardeciano. Estou dando um bocado de pancada aí. Tem gente aqui que talvez não tenha lido os 5 livros do Pentateuco kardeciano. E é espírita, vem aqui, senta aqui, sábado, domingo, entra, toma passe, tudo mais. O evangelho não, o evangelho, desde criança, o evangélico faz as crianças lerem o evangelho. Eu li o Novo Testamento indo e voltando, eu acho que umas 10 vezes. Porque minha tia disse, tem que ler. Eu lia por capítulo. E acreditava, sem questionar nada, tudo isso que eu lia. Claro, como hoje eu ainda acredito. Mas quando eu fui ficando mais maduro, eu comecei a questionar algumas coisas. Como é que isso pode? Como é que as coisas podem ser tão simples
e as pessoas atender, principalmente essa parte dos apóstolos, que aderiram ao chamado de Jesus. Claro que eu fui crescendo, e quando a gente cresce, a gente fica muito autônomo, se afasta da religião. Eu me afastei, mas fiquei com o meu banco de memória muito exacerbado pelas escrituras, vamos chamar de escritura que fica melhor. Mas nunca esqueci esse detalhe. Me chamava a atenção também que Paulo era um predestinado. Eu digo, mas que coisa boa. Eu faço um bocado de coisa errada, como Paulo fez, massacrou gente e tudo mais. E um dia ele se converte, Jesus encontra ele, e ele, aquela luz ofuscou, estou contando aqui por cima, e ele se converte. Ser predestinado assim é muito bom. Então tem que ter um esforço para a gente chegar lá. Todos que estão aqui reunidos, eu, Paiva não está não, Paiva está lá, desculpa, o outro Paiva, que eu sempre falo no outro Paiva, o Rui, a Eliane que está ali sentado, a gente faz um esforço enorme para andar nessa linha, que é complicada. Porque tem pancada de todo lado, pancada de amigo, pancada de inimigo e tudo mais. Quem tem inimigo, eu não tenho inimigo, graças a Deus. Sinceramente não tenho, só se for no mundo espiritual ainda devo ter. Mas aqui não tenho. E aquilo me cucava. Me cucava também esse chamamento pueril de Jesus aos discípulos. Quando eu cresci mais, fiquei mais adulto e me tornei espírita numa situação muito crítica para mim de sofrimento, aí eu entrei na doutrina, procurando respostas para a minha dor. E achei. Achei, cara. E ali também eu achei de onde eu vim, para onde vou, o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, toda essa resposta filosófica da doutrina abriu um leque enorme na minha mente. E eu consegui ver coisas que, se eu não tivesse me tornado espírita, eu estava tão viscerado quanto antes, sem saber nada, não tinha chegado a nada. E eu caminhei e estou aqui. Então, a pergunta é, se isso que eu falei até agora é verdade, e nós espíritas somos, falar entre aspas aqui, possivelmente no planeta todo, o povo mais esclarecido sobre a espiritualidade, possivelmente esclarecido, pode não ser o mais limpo, mais puro, mas esclarecido nós somos demais. Nós temos toda uma gama de valores intelectuais, o Pentateuco, os livros que vêm dos médios, através de médios muito bons, de espíritos extremamente evoluídos, Joana de Ângeles, Emmanuel e tudo mais, para nos esclarecer. Então nós somos esclarecidos e nós temos que aproveitar esse esclarecimento para, com isso, a gente procurar saber as verdades eternas que Jesus nos trouxe, que estavam obnubiladas no Novo Testamento e principalmente no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, as minhas dúvidas eram enormes. Que histórias de Trancoso eram aquelas que eu adorava, mas não sabia explicar nada? O homem que como dizia lá, Jacó lutou com Deus. Como é que Jacó podia lutar com um anjo? E eu acreditava. Hoje eu sei que a mediunidade de Jacó permitia isso, lutar com o espírito, entre aspas. Até eu não sei explicar isso, como é que era, mas lutar com o espírito degradando fisicamente, eu não sei. Mas está lá, quem lê o livro do Gênesis vai ver isso. Isso me chamou a atenção, me chama a atenção até hoje, e eu fiquei procurando. Quando entrei na doutrina espírita, eu descobri algumas coisas. E descobri também que aquelas coisas que eu achava que não eram verdades, se tornaram verdades para mim, porque agora eu encontro onde pisar, onde é que está o foco da necessidade que eu precisava, quero ter resposta para minhas perguntas sem volta. Eu perguntava para minha mãe, para amigos meus que eram da mesma religião, eu não sabia, não sei. Está lá escrito, tem que acreditar. Eu digo, tá. Mas só está escrito? Hoje não, no grupo de estudos nossos, o que está escrito a gente vai lá e sabe o que é que tem por trás do que está escrito. Não fica nada bloqueado para a gente. Quem é espírita sabe disso. E eu fui caminhando. Até que encontrei um livro, desculpa a minha franqueza, claro que todos os livros estão aí. Alguém me perdoe essa petulância de dizer que eu encontrei um livro. Mas eu encontrei um livro que me esclareceu plenamente o porquê daquela servilidade, aquela obediência, entre aspas, quase cega, dos apóstolos para com Cristo. Porque todos eles, há milênios, andaram com Jesus.
há milênios foram servos de Jesus, numa situação muito diferenciada. Quando houve uma migração de Capela para cá, e grandes espíritos capelinos vieram a serviço do Cristo, porque Capela passou para um planeta de regeneração como o nosso, e eles vieram juntamente com uma malta enorme de espíritos empedernidos no mal, para o mundo nosso, que era um mundo primitivo. E as coisas começaram a se linkar. E quem eram esses espíritos extremamente elevados, que vieram à frente daquela malta de espírito empedernido do mal, desde quando a Terra era primitiva, e que hoje continuam conosco, como João Evangelista ainda está por aqui, à frente desse projeto enorme da regeneração planetária. Todo mundo sabe disso, ele, Bezerra de Menezes, todos os grandes espíritos, que pleitearam naquela época, lá atrás, mesmo no início, mesmo no livro Gênesis. E quem trouxe para mim foi um pequeno livro, que eu digo sempre aqui na tribuna, o livro do Espírito Áureo, Universo e Vida. Muito amigo meu, extremamente erudito, não leu esse livro. Mas se ler, eu tenho certeza que com toda a erudição que ele tem, ele vai acrescentar alguma coisa ao conhecimento dele. Porque lá ele traz realmente, ipsilítere, as reencarnações desses espíritos desde aquela época, passando por todo o Velho Testamento até desembocar, entre aspas, em cima do Novo Testamento, em cima do Cristo. E claro que as reencarnações de João é sobre depois, porque vieram por livros já atualizados, como é o caso de João Evangelista, que voltou com Francisco de Assis. Mas as antigas reencarnações de João Evangelista nunca saíram. As reencarnações de Pedro nunca saíram do passado. E Áureo traz com muita clareza quem foram esses espíritos. Então é importante que nós possamos fazer esse link para termos consciência do porquê dessa docilidade de Jesus dizer: vem e segue-me, e eu deixar tudo que tenho e seguir Jesus. Então, o Pedro, a gente fica pasmo quando descobre essas coisas. O Pedro, a primeira reencarnação de Pedro conhecida no livro citado de Áureo, foi Abraão, é o primeiro patriarca hebreu, 2100 anos antes de Cristo. Pedro, espírito, claro, reencarna de modo conhecido para nós lá. Era um capelino, e antes de ser capelino ele foi de Sírios, sistema estelar de Sírios. Porque todos esses grandes espíritos que migraram de Capela para cá, antes migraram de Sírios para Capela. Como, digamos assim, espíritos que não eram bem vistos em Sírios, quando Sírios passou por um problema de regeneração. Porque o progresso espiritual das comunidades, dos planetas, tudo mais, se evolui dessa forma. É planeta que alcança o patamar e outro que não alcança, desce. E esse sobe e desce é uma verdade. Parece até aquela escada de Jacó, que Jacó via espírito subindo e descendo. Os evoluídos subindo e os não evoluindo descendo para plagas inferiores. Então isso abre uma brecha enorme para a gente. Então Pedro está lá, como o primeiro patriarca hebreu, Abraão. Rico, cheio de posse e tudo mais. E lá ele já começa a exercer a sua mediunidade muito acentuada, como Abraão. É como Abraão que ele faz a maior prova que possa dar a Deus. Porque lá tem esse negócio de prova, a gente não tem tanto. As nossas provas são doenças, essas coisas, né? Mas lá não, o cara tem que testar, olho no olho, se era fiel ao Jeová, como eles chamavam. E a primeira prova que ele enfrenta, literalmente, era sacrificar o seu único filho, Isaac. Ele teve outro filho antes, mas era um filho espúrio. Isaac é considerado o primeiro único filho porque foi casado realmente com Sara, né, que é a mulher dele. E Abraão foi ter Isaac com 100 anos de idade. Tem umas coisas na Bíblia também que eu ficava assim balançando, né? 100 anos de idade e a mulher tinha 90, porque ela tinha sido estéril o tempo todo. E olha, como é que uma mulher de 90 anos consegue ficar grávida e consegue gerar um filho? E não tem essas parteiras ótimas que tem por aqui, como tem hoje, né? Hospitais de ponta que abre e tudo mais. Então, Isaac nasceu quando Sara tinha 100 anos, 90 anos. Tem um amigo meu que está sentado que lê a Bíblia, ele sabe que é verdade. Então, isso está lá escrito. Está escrito, né? Escrito. E o teste maior de Abraão foi sacrificar o seu filho único. E Abraão não titubeou, não.
montou as cavalariças dele com alguns homens, botou o fogo junto, porque naquele tempo ainda se levava fogo na mão, né, para não apagar. Levava o fogo, a lenha, o cutelo, para sacrificar o novilho, o boi, ou a cabra, o que fosse. Aquela doação que se faziam no templo lá, né, de Jerusalém. E ele segue, leva o filho ao lado, o filho dele era uma rapazola. Não, o filho não sabia, acordaram muito cedo, e seguiram em direção a um monte designado por Jeová, que tinha falado com ele, que era uma entidade espiritual, se comunicou e falou isso para ele, sob o comando, entre aspas, de uma entidade maior. Quando chegou no monte, ele deixou os serviçais dele no pé do monte, porque ele ia voltar, e subiu com o filho dele sozinho. Ele, o filho dele, mais o fogo, o cutelo e a lenha. O garoto era garoto, mas seguia os rituais do povo hebreu e sabia que ia haver um ritual. Aí ele perguntou: pai, onde é que está o novilho? E ele não podia dizer que o novilho seria ele. E ele disse assim: Deus proverá. Deus proverá. Angustiado, ele começa a erguer o altar lá em cima do monte, né? Botou as pedras e o menino lá apreensivo. De dado momento, eu acho que ele pega o garoto, amarra e joga em cima do altar. E quando está pronto para sacrificar com o cutelo, que devia ser um machado, qualquer coisa desse tipo, ele ouve uma voz: Abraão, não precisa sacrificar teu filho. Tu mostraste que tem realmente, que serve ao teu Deus com toda a pureza. E naquele momento ele olha para trás, está um bode amarrado pelos chifres. Aí ele tira o filho, uma história estrambótica, mas tem que... E coloca o bode lá e sacrifica o filho. Sacrifica o bode. Sacrifica o bode, o menino está numa boa. O menino desce com ele e vai embora. Quer dizer, Abraão tem essa história que para mim ficou marcada. Uma prova de fogo que nós... Hoje, com toda essa fé, eu tenho a impressão que a gente não passa, não. Ou a outra dizendo já que não. Entendesse? Era uma coisa estonteante. É um negócio assim, inacreditável. Então, outras provas de Abraão é interessante, quando Sodoma está para 6, Sodoma e Gomorra estão para... Sodoma e Gomorra tem uma ligação com Abraão, porque Ló, que era seu tio, estava morando em Gomorra, ou em Sodoma, uma das duas cidades. E ele orou a Deus para que o povo de Sodoma e Gomorra não fosse calcinado, porque era um povo pecador, e vi toda aquela história estranha, né? Pecador, pecaminoso, né? Mas por que será tão ruim? Por que Ló morava lá? Não podia morar na cidade, né? Se mudava, não tem um livre-arbítrio. Se eu estou numa comunidade, estou num prédio que não presta para nada, eu saio do meu prédio e vou para um prédio melhor. Mas a história eu tenho que contar, era assim. E ele intercede a Deus por Ló. Aí tem uma série de coisas que não vou contar, que é muito longa, e meu tempo realmente tem um foco maior. E ele diz que Ló deve se retirar com as suas filhas, Deus avisa para ele, avisa Ló que ele se retira com suas filhas e sua esposa. E não olhem para trás, tem aquele papo de não olhar para trás, né? Que é muito interessante, você que seguiu, não olha para trás, quem olha para trás está com saudade daquilo que viu. E no meio do caminho, quando começou os ribombados, trovões, fogo caindo, enxofre caindo, aquele rolo todo, o Ló, com as suas duas filhas, corre. A mulher deu uma brechada para trás. Na brechada que ela deu, virou uma estátua de sal. Está lá. Eu estou falando de maneira jocosa para ficar mais leve o papo. Virou uma estátua de sal. Quer dizer, Ló salvou-se as filhas e formou uma nova geração. E aí vai as histórias. As histórias bíblicas são interessantes. Você lê e aquilo vai emendando. É bem interessante. O Velho Testamento propriamente dito. Então, isso fez de Abraão um dos maiores patriarcas do povo hebreu. Ele é o primeiro patriarca do povo hebreu. O Isaac, que é seu filho, tem um link muito grande com ele. E a gente vai ver mais na frente, se der tempo de eu contar, o Isaac é João Evangelista, que é filho dele, lá atrás, o Espírito.
E a gente fica besta. Como é que, entre aspas, desculpe, como pode? Pode, porque o Espírito é milenar. João Evangelista aqui na frente, lá, 2.000 anos antes, é filho de Abraão, como Isaac. É dito pelo Áureo. Ele não fala em Abraão nem nada, ele fala só que foi. Eu, como conheço a história, eu vou fazendo os links que estou contando. Os links são meus. Então é interessante isso, a gente sentir como essa coisa, me desculpe a coisa, é entranhada, a espiritualidade é entranhada de milhares e milhares de anos. Esses grandes espíritos que hoje estão aqui na Terra, à frente do planeta Terra, foram espíritos que serviram a Cristo desde quando Cristo recebeu o planeta para a sua formação. Chegaram depois, é claro, mas estão com Cristo há muitos milênios de anos. Então, essa é a parte de Abraão. Entendeu? A parte de Isaac também é interessante. Eu acho que eu vou dar um cortezinho, porque são já 35 minutos, eu tenho que ler a outra parte. Também é interessante, Isaac tem sua parte muito predominante. Entendeu? Isaac teve dois filhos, gêmeos, interessantes, gêmeos, não univitelinos, mas gêmeos, que foi o Jacó e o Esaú, e diz a Bíblia que Jacó nasceu segurando o pé de Esaú, que foi o primeiro. É um negócio estranho, né? O menino pode segurar o pé do outro, eu fico sempre perguntando a mim, mas lá está escrito. E a história desse tipo é que a mulher de Isaac gostava muito mais do filho Jacó do que do outro, do Esaú. E tinha uma vontade imensa que Jacó fosse o primogênito para ganhar toda a fortuna, porque tem aquele negócio do primogênito ganhar tudo. E ela faz uma trapaça lá junto com Jacó. Isaac estava cego praticamente. Eles fazem uma fraude lá, confunde Isaac, e Isaac promove Jacó a progenitura. E isso cria uma cisão enorme entre os dois filhos. Claro, é evidente que tem as partes excelentes de Jacó, ele é considerado, Jacó não, de Isaac, e ele é considerado o segundo patriarca hebreu. Então, essas duas posturas, é importante para a gente sentir como é que fica a situação no mundo espiritual desses espíritos. E o João Evangelista, ainda o Abraão, no caso, né? Ele volta depois como Salomão. Depois como Salomão, o maior rei que já houve na caixa dos hebreus. Riquíssimo, isso, que era filho de quem? Filho de Davi. E quem era Davi naquela encarnação? Você fica pasmo, era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aquele cara que matou, que esforou e tudo mais, era pai de Davi naquela encarnação lá na frente, lá atrás. Quer dizer, é muito, muito entranhado isso. É por isso que esse chamamento que Jesus faz naquele período da Galileia, ele estava chamando espíritos que conviveram muito com ele, ligados a ele no mundo espiritual, não é ligados a ele pessoalmente, ligados a ele no mundo espiritual. Eles iam e vinham nas suas grandes missões sob o comando do Cristo. Isso é que é importante a gente sentir. Então fica para nós essa ideia de que os espíritos não são soltos. Esses espíritos não foram escolhidos naquela hora. Foram escolhidos há milhares de anos para compor o séquito que serviria a Jesus, como até hoje estão servindo. Maria de Nazaré veio direto do sistema estelar de Sírios para ser mãe do Cristo. Está lá no livro de Áureo. A gravidez de Maria foi um negócio extremamente espetacular, diferenciada demais. A gente tem que ler isso no livro Francisco de Assis, quando ela gerou o Cristo. Quer dizer, essas coisas são muito importantes para nós espíritas conhecermos. Conhecermos não como decoreba, mas conhecermos entendendo o porquê da razão desses fatos. Mudando agora para o nosso amigo João, as reencarnações de João, já falamos de uma delas, que foi Isaac, e a outra reencarnação de João foi como Daniel. Daniel é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É o profeta mais lido do Antigo Testamento. Os protestantes que mais adoram é Daniel, os feitos de Daniel. Daniel na cova dos leões, Daniel não sei aonde, quer dizer, Daniel é fantástico. Foi o nosso irmão João Evangelista, um médium fantástico, como João é. Depois que ele foi para a ilha de Patmos, a gente sabe a mediunidade que João teve. Sabe da comunicação dele com os animais, com as plantas, ele falava com as pedras, falava com as plantas. Ele tem essa sensibilidade enorme, que ele adquiriu há milênios.
não adquiriu naquela época como João, não. Porque ele andou com Jesus, teve aquela... Não, ele já tinha aquilo muito antes, ele curtiu aquilo, Nós fazemos nossa vida, nós criamos o nosso âmago espiritual, a caminhada é nossa essa batalha interior, de crescer espiritualmente, nada vem de graça, o Espiritismo fala isso para a gente, nada nos é dado de graça. É importante que nós realmente levemos a sério a doutrina espírita, para que assim possamos fazer. Seguir o Cristo, que não é simples, não é fácil, não é tão simples assim. Como Daniel tem aquele caso da escrita na parede, que ele traduz para o rei, né? E por isso é considerado a terceira pessoa do rei. Tem Daniel na cova dos leões, que ele escapa dos leões quando a Babilônia foi conquistada por Dario, o rei dos persas, e há um conluio para matar Daniel, ele é jogado na cova dos leões, os leões não conseguem devorá-lo porque Deus estava com ele. Então, é muito detalhado, não vou contar, que leva tempo. Abraão viveu 185 anos, Isaac viveu 180. A gente não se segura nem nos 80, quanto mais nos 180. Né? Nos 80 a gente está. Então, o cara está 180, firme, forte, gerando filhos com 100 anos. Complicado, né? Mas está lá. Tem dúvida, abre a Bíblia no Velho Testamento e lê. Mas o nosso foco principal é a fala da palestra, né? Essa que é, entre aspas, a quintura. A gente tem que voltar na pesca maravilhosa, né, para ver esse final aqui, que a gente esqueceu. Quando Pedro pergunta quanto a este, e Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Lá só tinha que te importa a ti, segue-me tu. E eu olhava para aquilo e digo, onde é que Rosane, ou Dona Sônia, ou sei lá, Rui, tirou quem importa a ti, segue-me tu, porque eu tenho que ter uma luz. Eu até orei por isso. Meu Deus, me ajuda aí, que eu estou falando na piada, mas eu orei mesmo. Porque não ora, Rui? Ou não ora? Eu tenho que ter um insight. A gente não sai pensando que a gente é fera porque está aqui em cima falando. A gente é formiga aqui. Eu digo, meu Deus, me ajuda, que eu estou precisando de ajuda. Porque eu tenho que ter uma base. Aí veio a base. A base veio num livro interessante. Depois eu digo qual é o livro. Jesus estava dizendo a Pedro, naquela hora, que ele não se incomodasse com a missão da qual João teria que ser imbuído, mas sim com a sua missão, a missão dele. Segue-me tu, quem te importa a ti? Ele, que era João evangelista. Segue-me tu, tu que tem que me seguir. João está fora, nesse contexto da fala. Então, é isso que a gente traz para a casa espírita. Nós aqui espíritas, ou qualquer igreja católica, evangélica, o que quer que seja, a gente se preocupa muito com o nosso amigo. Rapaz, a gente chega na reunião pública, aquela reunião de trabalhadores, está Rui sentado junto de Dona Sônia. Aí Marlos invejoso diz assim, oxente, por que Rui está ali? Né? Por que Rui está junto de Dona Sônia? Te preocupa contigo, Marlos. Não se preocupa com o Rui, não. Se Rui está ali, é porque ele merece estar ali. Ele é escolhido da casa pelas qualidades que ele tem para estar ali. Isso é para todo mundo aqui. Eu estou entrando no centro espírita. Então nós temos que ter esse cuidado de querer olhar a vida dos outros dentro do centro espírita. Olhar o que ele tem, olhar o que ele faz, olhar a riqueza dele, olhar se ele é pobre, olhar se ele é rico, olhar se ele fala bem, se ele fala mal. Segue-me tu. A fala é do Cristo. Segue-me tu. Tu que tem que vir atrás de mim, fazer aquilo que é certo dentro do evangelho que eu deixei para você e dentro de todo esse Pentateuco que eu deixei para você. É direcionado. O importante para... Essa aqui eu escrevi ontem à noite. Eu emocionado lá, escrevi que só não sei o quê. Fui dormir bem tarde. O importante para cada um de nós é focarmos nas nossas obrigações com esmero e responsabilidade.
Se eu tenho uma missão a cumprir, cara, eu tenho que enfrentá-la. Se eu vou falar hoje, eu tenho que estudar. Se eu sou muito carente, eu tenho que estudar 4 dias. Vou estudar um dia e brum. Eu estudo 5 dias para fazer bum. Não é nem brum, é bum. Entendeu? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que olhar as minhas carências, eu não posso olhar as qualidades do outro. Rui, eu estou olhando você como Espartaco, mas você é meu amigo do peito, sabe disso? Está muito perto de mim aqui, tem que ser você. Só tem tu, vai tu mesmo. Então, veja, é meu amigo. Eu estou citando ele como Espartaco mesmo. Eu sei que você gosta. Nós nos amamos. Então, isso é real. O tipo de serviço ou missão que lhe é atribuída. Agindo assim, com certeza, a nossa instituição crescerá. Se eu recebo a minha missão e tento falar bem aqui, tento dar um bom passe, tento fazer uma boa vibração em todo lugar que eu estou, é claro e evidente que missões maiores virão para mim, porque eu sou observado, não é só por Dona Sônia Rosa, não, eu sou observado pela espiritualidade, cara. É ela que me olha. Não fica ligado, é Dona Sônia, é Rosane. Não é não, também é. Mas é mais a espiritualidade. E eles são intuídos pela espiritualidade. As decisões da direção da casa são decisões sábias, porque vêm do alto. Não vem de cada um deles não, meu irmão. E nós sabemos disso, mas nós às vezes nos fazemos de idiota, porque ainda trazemos no nosso corpo espiritual essas mazelas de fofoca. Nós estamos sempre botando uma corda invisível para o cara dar um tropecão e cair com a cara no chão. Puxa vida, aqui dentro, não se deve fazer isso, meu irmão. Jamais fazer uma coisa, em qualquer lugar, nem aqui, nem no mundo civil, nas nossas empresas que a gente trabalha, que trabalhamos, Força Aérea e tudo mais, não importa. A gente vê muito isso aí fora. Em toda a rede de mercado, de trabalho, tem isso. O cara puxando o tapete do outro para ele assumir o cargo. O que é isso? Você não sabe o mal que você faz a você mesmo, quando você derruba alguém com maldade. Se você já fez isso, meu irmão, prepare-se porque vai levar para o lado, e muita ainda. Nada fica de graça. Desculpa a minha dureza, já tem um pastor evangélico. Nada fica de graça, nada. Tudo que você faz de bem e de mal tem retorno. A lei do retorno é para todos. Agora tem também as suas, digamos assim, anuências. Pedro falava que o amor cobre uma multidão de erros, de pecado. Realmente é. Você faz muito erro, mas faz muita coisa boa. As coisas ficam mais balanceadas para você. É como se você fosse suprindo o mal com o bem, botando coisas boas em cima do mal e ele começa a ficar sufocado. Linguagem rasteira para qualquer um que não é espírita entender. Então isso é real. Se algum de nossos irmãos de jornada foi convocado para obrigações que exigem maior responsabilidade e às vezes o notamos temerosos de assumi-la, às vezes acontece. Mari, vem cá. Rapaz, lindinho, né? Lindinho. Tem um negócio para tu, que já vem bomba, né? O que é? Lindinho é Rosana que fala. Rapaz, dá para tu fazer isso? Eu digo, meu Deus do céu. Se eu recusar, eu estou dizendo, puxa, se eu fui chamada é porque eu tenho qualificação, porque ela não chamaria quem não tem qualificação. Não chama mesmo. Porque ela é intuída. Ela sabe a qualidade do cara que ela está chamando. Uma vez eu quis recomendar numa palestra, ela me deu meia hora de conversa ali, eu vim forte, firme, subi aqui, blá, 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 e deu tudo certo, depois fui agradecer a ela. Ok? Então está aqui. Se é temeroso, nós que estamos de fora, não devemos dar palma, porque que bom que ele não está com medo. Não, a gente chega junto dele, como eu escrevi ontem aqui. Acho que eu estava medonizado. O nosso dever é confortá-lo com palavras de incentivo, mostrando que a convocação é fruto do seu trabalho promissor, feito entre outras áreas de trabalho. Eu vejo a Liane aqui, essa baixinha que está aí, bem baixinha, na cadeira. Parece um formigão, não é formiguinho, é um formigão. Aquele formigão de roça desse tamanho que leva folhas que são 10 quilos maior que ela. Está nem aí, cara. Não pode ficar chateada comigo, eu vou chutar. Então, trabalha que só entre aspas, só um trator, digamos assim. Não nega nada. Está sempre com os dentes de fora. E aí, tudo bem. Quer dizer, eu digo isso porque eu convivo com ela nos trabalhos que a gente faz. Simples, humilde, resignado com todo o quadro de vida dela. Não importa que quadro seja. Estou dando ela comigo. Agora é meu espargue. Cuidado, viu? Então, é um exemplo para mim positivo? É. Mas eu chego lá. Tenho minhas deficiências, mas chego lá.
Porque eu quero crescer. E quem quer crescer estuda, faz sua parte com esmero. Por menor que seja a parte. Nunca esqueça de Emmanuel, quando ele disse que o valor do cara que limpa esse banco aí, para você estar sentado aí, com sua calcinha bem limpinha e bonitinha, é o mesmo valor do cara que está aqui em cima falando. Porque ele trabalha no corpo doutrinário do centro. Isso em qualquer escala. Estou levando para qualquer escala. Então, isso é que é importante para a gente. É isso que a gente tem que sentir como espírita praticante, atuante e consciente dos valores reais que está no Pentateuco kardeciano. Nos outros livros que ajudam, né? O grande problema surge, aí vem outro problema maior ainda. Quando o trabalhador comporta-se de forma incorreta na execução de suas tarefas, principalmente no serviço ligado à mediunidade, porque a mediunidade é um serviço muito refinado. É aí que o trabalhador tem que ter cuidado, porque existem interferências enormes na mediunidade. E se ele não abrir muito claro, muitas antenas parabólicas dele, ele pode ser, digamos assim, tentado por entidades malfazejas. Que por falta de vigilância ele pode cair. E eu botei aqui. E por tal motivo é considerado como portador de processos obsessivos às vezes. E claro que às vezes é. Pois contrariam as normas orientadoras contendo o livro dos médiuns. Toda pessoa que trabalha aí dentro e tem um comportamento esdrúxulo e contraria o livro dos médiuns, ele tem que ser chamado a atenção. Ele tem que ser chamado para o negócio não é assim não. Tu está agindo de uma forma incoerente. Aí eu botei mais aqui. E logo surgem, ou parte dele mesmo, ou de alguns outros, comentários e julgamentos apressados, criando um clima de tensão que prejudica os trabalhos daquele setor. Quer dizer, às vezes, o cara é chamado, se ficar tudo na moitazinha, consciente que está errado, analisar o que fez, aquilo pode ficar só naquele grupo, naquele trio, naquele dueto. Mas se você começa a espalhar, começa a procurar adeptos para lhe favorecer, você cria um clima muito tenso na casa espírita ou em qualquer lugar, nas igrejas, onde que for. Eu botei mais aqui. Entretanto, quando o trabalhador é humilde no sentido de alta análise e assume a sua falência ou fragilidade na execução de sua tarefa, torna-se mais fácil contornar o problema, afastando-se das duas tarefas mediúnicas. Ele mesmo pede, fulano, eu quero sair da mediúnica, eu quero ficar aqui fora, eu vou receber passe, eu quero um tratamento. O que é bom para mim? Ah, seu tratamento é 40 passes, 50 mediúnicos, é um bocado de coisa. E você, tá legal. Quando passar, vai, uma vez eu fazia palestra, desculpa, eu faço palestra aqui, né? Fazia. Eu faço palestra aqui, teve uma época que a gente é muito empolgado, né? Dizia coisa que não devia dizer aqui em cima. E eu dizia, as pessoas davam um toque assim, as pessoas mas tem cuidado com o que você fala, não é assim tanto, tem que ter cuidado. Mas sabe, né? O cara abestalhado é assim mesmo. Você sempre acha que está certo, eu falando. Aí eu toda vez que eu botava as tábuas ali, eu ia lá, cadê Marles? Abestalhado, vaidoso. Cadê Marles? Ah, legal. Já começava a ler meus livros, baixar livros, né? Aí teve um mês aí, eu procurei nada. Eu digo, oxe, mas não está aí, não. Até se dá uma falha, eu acho que é convidado demais, né? Olha a minha desculpa de amarelo, é convidado demais. Sempre a gente fugindo da... No outro mês, nada. Eu digo, oxe, nada? Não tem nenhuma palestrinha para mim? Nada. Ainda bem que tem minhas aulas de ESD que eu dava, né? Dali não me tiraram, não. No terceiro mês, nada. E aquilo, vai lá. Eu digo, não vou. Sabe o que é vai lá? Cria caso. Por que não está me botando? Eu não falo tão bem? Eu fui professor, explano bem do assunto, faço meus links. Não, eu fiquei no quarto mês, botaram. Aí Marlon entrou bem humildezinho, aí eu compreendi. Primeiro você leva a chicotada para entender por que é. Aí eu entendi. Tu estava falando besteira, mandaram tu baixar a bola e tu não baixou. Aprende o que é que foi. Então ninguém falou mais nada, tá? Vamos tirar ele da palestra? Uma vez, 2 vezes, 3 meses. Fui falar no 4º mês. E os caras perguntavam, e aí, Marlon, vai falar? Não, rapaz, não sei o que estava vendo não, mas estão me deixando fora. Entendeu, meu irmão? Então, todavia, quando é um problema, quando é um trabalhador com tendência ao orgulho, isso é complicado. Eu sou um trabalhador orgulhoso, vaidoso, que não admito minhas falhas, o problema cresce consideravelmente.
e às vezes leva à ruptura do seu convívio com a própria instituição. A gente vê muito isso em centros espíritas. O cara é chamado a atenção por um motivo, estufa o peito, não aceita, não sei o que lá, borocochô, é um complô. Complô de quê, meu irmão? Tu está aqui há 50 anos, como é que vai fazer um complô contigo agora? Depois de 50 anos da doutrina espírita aqui dentro do Jefferson, 50 anos não rei, porque o Jefferson só tem 32 anos, né? Estou extrapolando. Mas tu está aqui há 15 anos, 20 anos, tu acha que estão fazendo complô para tu, rapaz? A gente quer uma coisa boa para todos nós, rapaz. A vibração está baixando, porque tu está contaminado por entidades malfazejas, fascinado, mediunizado, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Todos nós temos que confiar plenamente nos mentores espirituais, assim como nos dirigentes principais de nossa casa espírita, na qual fazemos parte, conscientes e confiantes que Jesus está no leme do nosso trabalho. E com certeza tudo se normalizará mais cedo ou mais tarde. Estou quase fechando e eu disse assim, essa última partezinha aqui. Agindo assim, convém atendermos as tarefas que nos foram confiadas, onde cada qual necessita conhecer, através do estudo e da observação, as obrigações que nos são impostas, seguindo as normas do Evangelho, do Cristo, e com certeza haverá sempre muito trabalho edificante a serem realizados. Por qualquer um de nós, cara. Quando nós tivermos capacidade para isso, alguém vai nos chamar e dizer, você está indicado para tal missão, tal função é essa. E eu tenho certeza que aqui, todos que estão aqui presentes, que são trabalhadores da casa, tem cacife suficiente para exercer da melhor maneira possível a sua missão aqui dentro. Tem, porque a casa de Francisco de Assis tem ótimos e excelentes trabalhadores. Se um dia, vou fechar agora, se um dia um irmão nosso que parece sem competência para atuar no setor de trabalho em nossa casa espírita, lembra-te das palavras de Jesus proferidas a Pedro naquele dia glorioso para todos nós. Que te importa a ti? Segue-me tu. Essa palavra é do Cristo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E com certeza, meus irmãos, Jesus está conosco. E eu lembrei, para fechar literalmente, né, às 6 horas, de um poema trazido por um nosso irmão espírita que eu lhe escrevi, guardei para nós na tarde de hoje, porque está perto do Natal, sobre o Cristo. Quando ele falava assim, ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar meigo e profundo, e solene entre a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espada, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, acalmou a nossa alma, retirou os nossos traumas, e nos deixou a sua paz. Meus irmãos, muita paz para todos e um Feliz Natal. Obrigado.